Perfeito, pessoal. Começando aqui então, obrigado pela participação de vocês. Isso aqui vai ficar gravado e depois eu vou disponibilizar no nosso YouTube. Esse aqui é um webinar que a gente está fazendo para falar um pouco sobre a parte de revenda do Insta Delivery. Eu vou dar uma explicação geral aí sobre como funciona, tentar ser o mais breve possível, e depois a gente já entra em perguntas e respostas, e aí assim que eu encerrar, eu passo a palavra para vocês aí, só peço que vocês cliquem na mãozinha para levantar a mão quando vocês quiserem fazer uma pergunta, tá? Passar uma visão geral rapidinho. Pode ter alguém que não conhece o Insta Delivery, se interessou, né, pela possibilidade de virar revendedor. O Insta Delivery basicamente é um sistema de cardápio digital, delivery e de gestão, né, um sistema bem completinho para restaurantes, tá? E negócio de alimentação, embora até, na verdade, eu diria que para qualquer negócio que venda online, a gente já tem negócio também não só do ramo de alimentação, utilizando, tá? Ponto 2, o sistema de revenda do Insta Delivery, como funciona. Eu vou até compartilhar a minha tela aqui, acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Então, vamos lá, eu estou logado aqui num negócio teste nosso. Logo após você ter a sua conta aí, você vai estar nessa página inicial, você vai clicar aqui no botãozinho amarelo, seja um revendedor, e aqui você vai ter acesso a todas as informações da parte de revenda. Qualquer pessoa pode se tornar um revendedor do Insta Delivery, clientes do Insta Delivery, pessoas que só queiram revender profissionalmente, no tempo livre, etc. Cada revendedor tem o seu link individual, basta você compartilhar esse link, qualquer pessoa que se cadastrar através dele, ou você mesmo pode fazer o cadastro, né, dos seus indicados, e entregar depois para eles só o usuário e senha. O fato é que qualquer negócio que tiver cadastrado passa a ser um indicado, né, deste revendedor, deste negócio aqui. E aí, de forma muito transparente, né, a gente tem uma tabela aqui que mostra todos os indicados. Então, você pode até testar em tempo real, deixa eu ver se funciona mesmo. Você vai fazer um cadastro, você vai ver que imediatamente vai aparecer. E para todos os indicados, né, é exibido o e-mail, o telefone, quando se cadastrou, o faturamento dele no mês anterior, né, isso para você saber, está pagando, não está. Né? Para manter a privacidade, a gente só dá as faixas de faturamento, aí você vai saber exatamente que faixa que ele está, se pagou ou não a mensalidade, e depois também qual é o cálculo, né, da comissão devida mês a mês, então tudo de modo transparente. No final de cada mês, o nosso financeiro vai entrar em contato via WhatsApp com o revendedor, né, dando ali o extrato dele e já fazendo o pagamento dessa comissão via Pix. Tá? Então, esse é o funcionamento básico. Aqui a gente tem até um exemplo interessante de como é possível, né, chegar numa renda aí de R$2.000 por mês como revendedor. Então, vamos supor que você faça aí 10 vendas por mês e você cobre R$100 para fazer a instalação. Só aí já gera uma renda aí de exatamente R$1.000 por mês. E além disso, vamos dizer que somente 3 a cada 10 que você indicar aí acabem usando a mesma plataforma a longo prazo, né, e passem a pagar a mensalidade. Em 18 meses, você chegaria aí a 54 indicados, dando um valor de R$1.294, isso da comissão que vai pingar todo mês, né, mais os R$1.000 de instalação, então você chegaria aí nos R$2.000 por mês. E aqui, eu vou voltar, vou tirar o compartilhamento, quero voltar a câmera comigo. Um ponto importante, tá? O fato dessa comissão ser vitalícia, eu acho que é o pulo do gato. Né? Às vezes, pode não ser tão fácil de visualizar, porque você fala, pô, eu vou ganhar 20% de comissão, nossa mensalidade, né, tá em R$120, dá 23 e pouquinho, pô, primeira impressão pode falar, não é tanto assim. Só que isso é vitalício, tá? E como vocês sabem, negócio de alimentação, né, o nosso sistema, uma vez que ele começa a usar, ele não para mais, nossa taxa de cancelamento é muito baixa. Então é um negócio que vai acumulando, né, e todo mês vai pingando. E quando, no exemplo lá que eu dei, né, a hora que você chegar em 50 indicados, passa 54, passa a pingar aí R$1.200 por mês, e a partir disso, você não precisa fazer mais nada. Essa renda já é sua, é uma renda mensal. Né? Você fizer uma analogia com negócio de apartamento, né? Negócios imóveis. Pô, pra você ter um imóvel, estamos falando de um imóvel de cerca de R$250.000, né? Que te dá um aluguel de R$1.250 por mês, mais ou menos, né? 0,5%. Então, você chegou nesses 54 indicados, é equivalente a você ter conquistado um imóvel, que lá continua pingando. Obviamente, você pode continuar aumentando cada vez mais seu número de indicados, mas vamos supor que não quero mais, já está bom, beleza, conquistou uma renda meio que passiva, tá? Então, esse é um ponto muito importante, né, o benefício é de longo prazo, né, não necessariamente é de curto prazo, mas quem fizer vai ter esse benefício.
Além disso, só comentar que existe a possibilidade de você se tornar um revendedor premium também. Revendedor normal, 20%, né, de comissão. A parte de instalação, você pode cobrar o quanto você quiser, e essa renda é totalmente para você. Tem revendedores que cobram 100, 150, 200, já vi até revendedores cobrando R$300 para fazer a implantação. Obviamente depende depois eu vou falar mais sobre isso, depende do grau de atenção que você vai dar para cada cliente, mas é totalmente possível você chegar nesses valores aí se você der uma atenção bem personalizada, né? Eu vi que chegou mais gente aí, pessoal, só avisando, estou dando uma pincelada geral, né, sobre a parte de revenda, em questão de 15 minutinhos no máximo, eu devo terminar, e aí eu já vou abrir a perguntas, aí vocês vão poder perguntar o que vocês quiserem aí a conversa vai para o rumo que vocês determinarem. Então, eu estava falando do revendedor, né? 20% é o revendedor normal, instalação cobra o quanto quiser. Existe o revendedor premium, o grande diferencial é que ele ganha 40% de comissão ao invés de 20%. O que eu preciso fazer para me tornar revendedor premium? Tem duas opções. Se você quiser, você pode pagar para se tornar premium já no dia 0, quando você começar. O valor é de R$ 599 por ano, é uma anualidade. Você pode parcelar isso em até 2 vezes. Tá? Esse valor é justamente para separar, né, quem está só curioso ali, quem está sério mesmo para trabalhar. A gente entende que o revendedor premium é um cara que vai ser quase que profissional naquilo, né, por mais que ele não precise trabalhar só com o InstaDelivery, mas, né, o trabalho dele, ou boa parte do dia dele vai ser dedicada a vender esses temas, né? Mas se você não quer pagar, não tem problema, dá para se tornar revendedor premium também, só mostrando o resultado, que é ao atingir 20 indicados pagantes, você automaticamente ganha esse upgrade aí sem precisar pagar nada, tá? Ponto importante, lembrando, o revendedor premium ele passa a ter 40% dos clientes depois que ele se tornou premium. Tá? Então, vamos supor que você opte por chegar nos 20 como revendedor normal e fazer o upgrade sem pagar. Os primeiros 20, comissão de 20%. A partir daí, comissão de 40%. Funcionamento básico é esse aí. Falar um pouquinho só sobre os diferenciais do InstaDelivery, que pode ajudar, né, todo mundo que quer revender. É importante saber por que eu vou indicar, por que um restaurante, né, deveria aderir ao InstaDelivery e não aos concorrentes, quem sabe que tem muitos no mercado. Alguns pontos. Primeiro, sistema completo. Tá? Hoje, a maior parte dos nossos clientes que utilizam o InstaDelivery usa só o InstaDelivery para rodar o negócio inteiro dele. Tá? Então, tem controle de estoque, tem relatórios financeiros, tem ferramentas de marketing, tem emissão de nota fiscal com o nosso parceiro, tem notificação no WhatsApp automática também com o nosso parceiro. Então, muitos clientes, né, somente com o InstaDelivery, eles conseguem resolver a gestão completa ali do negócio dele. Outro ponto importante, tem um plano gratuito. Então, enquanto o lojista estiver faturando menos que R$2.000, ele não paga nada. Isso é um poder, tem um convencimento muito interessante disso, que, olha, você não vai pagar nada enquanto você não passar disso. Então, você vai poder testar sem risco nenhum, né? Somente se passar do limite lá de R$2.000, você vai pagar. E, inclusive, se for um negócio pequenininho e não passar desse valor aí, 2, 3 meses, 6 meses, da nossa parte sem problema nenhum. Temos muitos negócios pequenininhos que ficam abaixo dos 2.000, não pagam, uma hora ou outra eles acabam passando. Então, o fato de ter o plano gratuito, que a maior parte dos concorrentes não tem, a gente acha que é um diferencial muito bom para poder testar sem risco. Além disso, preço, custo-benefício do InstaDelivery, a gente acha que disparado é o melhor do mercado. Tá? Passou de 2.000, o lojista vai pagar R$ 59,90. Passou de R$5.000 de faturamento, vai pagar R$ 119,90 e ponto. Essa é a última faixa que a gente tem. Né? Já é o plano mais caro, digamos assim, R$ 119,90. Se você pegar, né, os grandes do mercado, nossos principais concorrentes, muitos deles aí, o preço parte de R$200, R$300, então é outro patamar, por isso que a gente acha que o nosso custo-benefício é o maior do mercado, até porque não ficamos devendo praticamente nada em termos de funcionalidade, né, aos outros. Temos algumas ferramentas exclusivas de marketing, né, que outros também não têm, então custo-benefício é muito bom. O outro ponto aqui é o aplicativo mobile, então a gente oferece a gestão completa, tanto na web quanto no mobile. Muitos lojistas acabam optando, né, por utilizar no mobile. E isso é interessante porque o InstaDelivery permite o lojista que ele utilize basicamente um celular para fazer a gestão completa do negócio dele. Então tem muito lojista, ainda mais aqueles que estão começando, que às vezes não tem um computador, sem problema nenhum, com o InstaDelivery, com um celular eles conseguem fazer a gestão completa, inclusive dá para dar para o garçom utilizar, e muitos concorrentes também não têm esse celular. Esses são alguns diferenciais aí, tem outros também, depois a gente pode até aprofundar. O último ponto que eu vou entrar, e depois eu já vou passar, né, a palavra a quem quiser,
é a questão de como vender. Muitas vezes o revendedor começa e fala, tá, mas como é que eu posso vender? Né? Tem várias maneiras, vou elencar algumas aqui. Obviamente, você vai ter que achar o que funciona melhor para você, para o seu modo de trabalhar, para a sua região. Primeira delas é presencialmente. A gente acha que um dos grandes trunfos do revendedor é essa venda presencial. Porque o Insta Delivery, por mais que ele esteja em todo o território nacional, né, a gente tem clientes em todos os estados, a gente, né, oferece o sistema em todos os estados, a nossa venda, o nosso escritório está no estado de São Paulo. Né, então, nossa venda é uma venda online, uma venda remota. Nossa assistência, nosso suporte, nosso comercial também é tudo remoto. E existem muitos lojistas que querem ter aquele toque mais personalizado. Né, e é aí que entra o diferencial do vendedor. Por isso que você bater de porta a porta, né, e divulgar e passar para esse lojista, que você vai passar não só um sistema de ponta, com um excelente custo-benefício, mas também uma atenção pessoal para entender o que ele precisa, escutar as dores desse lojista e ajudá-lo a resolver. Você presencialmente ali também, né, estando ali para resolver, para instalar uma impressora, ajudar a configurar um computador, tirar a dúvida do sistema, isso é um diferencial enorme. Tá? Então, a gente acha que a venda presencial é um ponto que todo vendedor deveria considerar, deveria testar. Né? Isso permite até você cobrar uma instalação, como eu tinha falado, de um valor maior, né? 100, 200, 300 reais, porque você vai estar ali no tete-a-tete, isso dá muito segurança, né? O lojista saber que qualquer coisa ele pode te ligar, você chega na loja, você olha o que está acontecendo, né? Justifica. E além disso, você poderia até pensar, existem revendedores nossos que cobram uma mensalidade para dar esse suporte contínuo. Então, você fala, ó, você vai pagar os 119 do Insta Delivery, isso é para o sistema, tá? Tem o suporte deles também, mas além disso, eu vou estar aqui, você precisando, você me liga, eu apareço, eu resolvo o problema de impressora, o que você precisar, e para isso eu cobro 100 reais por mês, para isso eu cobro 150 reais por mês, que ajuda no marketing, né? Pode ser um ponto de venda interessante também. Então, a gente está vendo alguns revendedores tendo sucesso com isso, né? Que é esse contato mais próximo dos lojistas. Além do presencial, você pode vender por telefone. Pô, vou caçar contato aí de restaurante, que não é difícil, vou ligar e vou tentar fazer essa venda por telefone. Tem revendedores que têm muito sucesso com isso também. Terceiro canal, WhatsApp. Como vocês sabem, o WhatsApp dominou a comunicação, então eu vou caçar contato de WhatsApp de lojistas e vou disparar uma mensagem lá, falando, olá, eu sou revendedor do Insta Delivery, vocês já tem cardápio digital, não tem? Né, tem plano gratuito. Às vezes no WhatsApp mesmo você consegue escalar e fazer muitas vendas. Canal número 4 é usando a internet, né, então saindo um pouco do WhatsApp e indo para grupos de Facebook, fóruns e o que mais você conseguir cavocar na internet e achar a possibilidade de divulgar o seu link, né, e os seus serviços aí. Por fim, dá para fazer também tráfego pago, né, inclusive a gente ajuda, no próprio site do Insta Delivery dos Revendedores tem uma série de imagens. Se você quiser algum vídeo, pede que a gente solta no grupo também, os vídeos que a gente mesmo utiliza, a gente não tem problema nenhum em dividir esses ativos de marketing que a gente tem com os revendedores. E aí, se você for bom nisso, você pode rodar uma campanha no Facebook, no Instagram, né, de tráfego pago, e redirecionar esse tráfego ou para o teu WhatsApp, ou diretamente para o teu link de vendedor. E aí, quem se cadastrar já vai ser um indicado seu. Basicamente é isso que eu queria passar, usamos aí 15 minutinhos. Não sei se o Felipe, que também trabalha no Insta Delivery, quer adicionar alguma coisa, se não, Felipe, eu já vou passar para as perguntas do pessoal. Não, podemos seguir, Daniel. Bora. Perfeito. Então, esse foi o resumão. Acho que agora vale a pena direcionar para as perguntas. Eu só ia pedir para a gente fazer um de cada vez. Tem uma mãozinha que vocês podem clicar para levantar a mão, ou, se ninguém levantar a mão e alguém já quiser desbloquear o microfone aí e fizer uma pergunta, manda bala, pessoal. Perguntas, sugestões, agora é bate-papo livre mesmo. A gente quer escutar vocês aí que já são revendedores. Felipe. Uma questão aí, pessoal, seria interessante, quem puder, se puder mostrar o rosto, né, liberar a câmera, é legal para a gente ter um approach aí com vocês, de conhecer o rosto, acho que é legal. Quem quiser aí, fica à vontade. Só um lembrete que está sendo gravado, tá? E depois isso aqui vai para o nosso canal do YouTube, então, obviamente, não compartilhem nada que seja confidencial, as informações vão ser públicas depois. Eu acho que o Iago, não sei se o Iago tirou o mudo, não sei se quer fazer uma pergunta, Iago. Daniel, na verdade seria o seguinte, a única dificuldade realmente que eu vejo no Insta Delivery, eu até comentei no grupo, não sei se o senhor e o Felipe viu no dia, é a questão de ficar mostrando o faturamento para os funcionários. Eu acho isso uma deficiência muito grande.
Queria saber se teria como melhorar, porque assim, eu indiquei para um primo meu, vou até instalar o sistema dele, iria começar hoje, mas vou começar amanhã, montar o cardápio dele, e ele vende na faixa de 80 mil reais por mês lá, só pelo WhatsApp. Aí todo funcionário ficar pegando e ficar olhando esse faturamento, ele também não achou legal, entendeu? Tá sendo uma dificuldade Perfeito. muito grande. Claro o questionamento, Iago, mas já temos solução para isso, tá? Só quem vê dados de faturamento é o usuário gerente. Se o gerente desse negócio quiser passar o acesso a algum funcionário que não seja gerente, ele tem duas opções. Então, a gente basicamente tem 3 níveis de usuário no Delivery. Gerente, que tem acesso total. Caixa, que seria um intermediário. Ele tem acesso a algumas funções, mas não outras. Mas, salvo engano, caixa não vê faturamento. Tá? Terceira opção é o garçom. É o mais restrito de todos. Basicamente, ele consegue lançar pedido, ver pedido, fazer alguma alteração rápida. E o garçom, com certeza, não vê o faturamento. Então, a solução é criar um usuário caixa ou garçom, e aí você passa a senha para os teus funcionários e usuário, gerente ou caixa. Ou, se quiser ser até mais seguro, você pode fazer o quê? Você mesmo já loga no celular, você cria um usuário caixa e você mesmo faz o login. E daí o usuário sequer vai ter usuário e senha, o seu funcionário. Entendeu? Ele não vai conseguir usar esse login e senha, só vai estar logado lá, você dá na mão dele já logado, fala, já está logado no sistema, só você não sair. Se algum dia precisar logar de novo, ele pede para você e você faz esse login. Então é até uma segurança a mais que a gente recomenda. Bola, obrigado. Isso. O acesso, Jefferson, Iago, são configurações usuários, tá? Configurações do usuário. Isso aí. Exato. Perfeito. Jefferson, por favor, pode tirar o seu microfone, o mudo e mandar bala. Boa tarde, pessoal. Só para falar em relação à parte da revenda, e você, Daniel, falou, foi um ponto muito importante, que é a revenda presencial, né? Que realmente o cliente ele se sente mais protegido, assim, vamos dizer, quando alguém vai lá e oferece ele pessoalmente, que foi um caso que aconteceu comigo até recentemente. Um cliente meu tinha uma outra plataforma, ele saiu dessa outra plataforma para ir para o Insta Delivery, porque eu estava ali presencialmente, né, para ajudar ele em todo o suporte. Perfeito. Concordo totalmente. Isso aí faz um diferencial enorme, Jefferson, essa proximidade aí. E, Jefferson, até levantar um ponto aí, cara. A conversão da venda presencial ela é muito maior que da venda online, tá? Então, assim, é óbvio que tem que bater de porta em porta. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em fazer isso, tá? Mas eu te garanto que se você conseguir bater de porta em porta e chegar nos negócios em alguns decisores, né, seja um gerente ou um proprietário ali, e rapidamente se mostrar a tela do aplicativo, mostrar a tela, o aplicativo funcionando em 30 segundos, 1 minutinho ali, você vai despertar atenção e você vai ter uma chance de conversão muito grande. A gente já fez esse teste, tá? De sair nas ruas, nós mesmos da equipe aqui, e a conversão é maior. É que a gente tem uma dificuldade maior de escalar isso daí no Brasil todo, coisa que com revendedores aí localmente, a gente tem certeza que a conversão é muito maior, cara, tá? Então e conforme você vai fazendo isso, você vai melhorar cada vez mais. O primeiro você fica meio inseguro, a segunda vez melhora um pouquinho. A hora que você tá no quinta, sexta pessoa, você já tá tirando de letra, já sabe o que você vai falar que vai dar mais certo, né? O que não vai dar, você já aprendeu também. E esse é um ponto muito forte de venda, né? De mostrar o aplicativo funcionando ali e convencer o lojista de que ele precisa daquilo, que aquilo lá vai ajudar a vida dele e vai resolver uma dor, tá? Valeu, obrigado. E um bom ponto que o Jefferson levantou, já vou passar a palavra para o Micael, mas só dizer que perguntas, críticas, elogios, sugestões, e também, se alguém quiser só compartilhar, como o Jefferson fez, algo que está funcionando, que deu certo, né, a ajudar os outros, aqui o bate-papo é aberto justamente para que todos se beneficiem. Passar a palavra para o Micael agora. Acho que tá mudo, Micael, o seu som, não? Tá. Acabei de tirar de botar, pessoal. Então, o ponto que eu queria levantar aqui é o seguinte, eu vejo que boa parte dos lojistas, principalmente os novos, estão iniciando no ramo, né, de vendas, eles não têm a experiência, às vezes nunca fez um tráfego pago, às vezes depende de outra pessoa para fazer isso. E um dado que a gente não consegue absorver do Insta Delivery são os acessos que é feito diário, né? A gente precisa saber um resultado final. A gente trabalhou o dia todo, a gente queria saber, assim, quantos clientes acessou, carregou a página, seria interessante, um dado interessante, quantos clientes chegou até o carrinho,
e quantos a quantidade de venda realmente a gente já consegue ver, né? Claro que o pedido chegou, então a gente sabe a quantidade de venda, mas isso aí seriam dados que poderia ter um armazenamento no próprio site do Insta Delivery para estar informando aos lojistas que não têm essa experiência de fazer essa configuração. Eu acho que um dado desse aí seria muito útil, porque assim, num dia que está fraco o movimento, mas será que teve acesso? Sem fazer as configurações para tráfego pago, né? Geralmente eles colocam lá eu não esqueci o nome que chama agora, mas enfim, configura tudo, né? Para saber o resultado, se teve acesso, se teve venda. E nesse caso desses lojistas que não tem essa experiência, que só faz ou paga para uma pessoa fazer, seria fácil ele ter esses dados aí, para estar absorvendo aí as informações, quantas pessoas acessaram, se realmente estão acessando o cardápio, se estão chegando no carrinho, e a gente pode absorver a ideia de que, será que ele chegou no carrinho, não finalizou porque não quis, ou só olhou, só foi curiosidade, a gente saber o que está acontecendo. Se às vezes a dificuldade é o cliente que não está chegando no carrinho para fazer a compra. Acho que isso aí seria legal, se a gente tivesse esses dados aí, direto já no sistema, sem precisar de algo externo para poder fazer essa contagem. Perfeito, Micael. É totalmente válida essa colocação. Está em discussão, está nesse momento com a equipe, para ver se a gente vai fazer isso ou não. Até hoje a gente optou por não fazer, por quê? Você medir corretamente quantos acessos um site está tendo, seja no dia de ontem, nas últimas 24 horas, seja em tempo real, não é trivial, tá? Não é muito fácil de fazer. Por quê? Tráfego na web tem de todos os tipos. Tem bot, né? Bot benigno, que são os rastreadores do Google, por exemplo, que estão visitando para ver como é aquele site. Tem bot maligno, que está ali para tentar derrubar o site. Então, por conta de tudo isso, se você usa uma ferramenta, se você faz uma ferramenta simples, aquele dado que você vai ter não vai ser fidedigno. E aí pode mais atrapalhar do que ajudar. Imagina que a gente implementa algo que não está muito sofisticado, aí eu te dou um dado que teve 1000 visitas, mas na realidade teve 300. Está inflado porque tem um monte de bot sendo contado. Aquilo está te ajudando? Não, está te prejudicando. Você está achando que teve 1000, só que na realidade teve 300. E tanto é que não é fácil fazer isso, que quem foi fazer lá atrás, começou a desenvolver isso e acabou virando padrão de mercado, foi o Google. O Google falou, galera, a gente entende de internet mais do que ninguém, vamos fazer. Aí que eles fizeram uma ferramenta chamada Google Analytics. Tem alguns concorrentes? Tem. Né? Tem Mixpanel, tal, mas não são tantos. Isso mostra que não é tão fácil você fazer um software bom de medição. E o Google é disparado, o Google Analytics é disparado a melhor ferramenta. Eles conseguem medir com precisão o que é pessoa real, o que não é. Está no desktop, está no mobile, quem que é essa pessoa, de onde veio. É muito avançado essa ferramenta deles. Né? Então, a nossa decisão de não fazer foi justamente por isso. É difícil fazer, não sei se a gente vai fazer um negócio bom. Então, ao invés de fazer um negócio mais ou menos, tem muito cardápio por aí, que a gente já viu que tem essa medição, mas cai nessa linha que eu falei, meia bomba. Né? Porque é difícil fazer. Aí da medição ou dá inflado, ou dá para mais, ou dá para menos. Então, nossa decisão até hoje foi, vamos ter a integração com o Google Analytics, que é a melhor ferramenta de mercado. Porque, assim, a gente tenta sempre pensar o que é melhor para o lojista. Se eu tivesse operando um negócio de alimentação, eu ia falar, cara, eu quero o melhor do mercado. Ainda mais porque é gratuito. Então, não tem por que eu não usar o Google Analytics, que é gratuito, né, e usar uma ferramenta meia bomba. Então, a solução que a gente adotou, por isso que a gente não fez internamente até hoje, pessoal, para quem quer isso, vai no Google Analytics, só digitar Google Analytics. Eu sei que dá um trabalhozinho, eles têm que configurar, você tem que criar uma conta, mas a gente acha que vale a pena. Cria esse Google Analytics, e aí o Instagram já tem integração. Aí você vai pegar o seu ID do Google Analytics, joga no Instagram, acabou. Deixa a página do Google Analytics aberta, qualquer momento você vai conseguir ver em tempo real quantas pessoas estão visitando seu cardápio, quantas visitaram ontem, semana passada, comparar, e de forma correta essa medição. Então, pode ser que a gente mude de opinião em algum momento, a gente faça internamente, isso pode, mas hoje a solução proposta é essa, e chego a dizer que é um ponto até que pode beneficiar o revendedor, porque talvez o dono do restaurante não vai ter paciência para instalar o Google Analytics. Ah, puta, que negócio é esse aí de Google Analytics, não quero isso aí, dor de cabeça. Aí você fala, amigão, eu faço para você. Você gasta um tempinho aprendendo a configurar o Google Analytics, que, cara, 15 minutos é para ser bem tranquilo, né? O Google, tudo que eles fazem, eles tendem a fazer relativamente simples, senão não teria usuários. Você gasta um tempinho para aprender a fazer a integração, acabou. É um diferencial a mais que você, enquanto revendedor, vai ter para os seus indicados. Você já deixa funcionando com o Google Analytics, ensina ele, salva a aba do Google Analytics no navegador, e fala, ó, quando você quiser ver quantos visitantes você teve no cardápio, você clica aqui. O cara clica, já fica logado, já vê lá os visitantes. Então, o que a gente recomenda hoje,
não é, eu concordo que tem prós e contras, concordo que está a discussão, não estou dizendo que é alternativa, mas a gente acha que, né, dentre as opções, é a melhor. Pode ser que algum dia a gente reveja e jogue internamente, mas, né, agradeço o feedback, Micael. É uma discussão ativa nossa, né, por enquanto a gente manteve isso. Não sei se o Felipe quer completar alguma coisa. Não, na verdade, é isso. A gente até já conversou, às vezes, de fazer uma possível integração com o Google Analytics num painel Estado Livre, mas talvez fosse esforço desnecessário, porque a gente não vai conseguir fazer algo melhor que o Google, né? A gente até conversou sobre isso uma vez. Então, eu acho que seria realmente cada um de vocês aí tentar, né, usar essa ferramenta do Google e ver como funciona. Perfeito. Eu vou passar a palavra ao Patrício. Eu estou indo na sequência aqui de o pessoal que levantou a mão, tá? Patrício, manda bala, por favor. Opa, boa tarde. É só duas dúvidas mesmo. Eu não sei se é realmente um bug, que eu não estava conseguindo fazer ontem, foi no lojista que eu revendi, e na opção de o que vai direto, o Balcão Express, eu selecionei os produtos, na hora de criar o pedido, tem a opção de duas formas de pagamento. Sem querer, eu cliquei nessa parte que é duas formas de pagamento e eu não conseguia voltar para selecionar apenas um. Não consegui de forma alguma. Aí eu fui para outro aparelho de celular para poder refazer esse pedido, tentar fazer esse pedido novo. Não consegui de forma alguma voltar para uma opção só. Isso no celular? Isso, no app. E a outra, deixa eu ver se eu lembro agora. Questão do, se vocês estão fazendo, tem em mente fazer um KDS para cozinha, para poder acompanhar os pedidos de forma mais em tempo real, né? Queria saber. Perfeito. Além disso, só uma pergunta fora da questão da revenda, só por curiosidade mesmo, que eu trabalho com desenvolvimento também de software. Eu queria saber se o software de vocês é feito em React ou Vue.js. Perfeito. Então vamos lá, na ordem, obrigado pelas perguntas, Patrício. Na ordem, duas formas de pagamento. Na web, eu tenho certeza, você consegue selecionar duas formas e voltar. No mobile, a gente mudou um pouco essa interface, tá? Eu vou confirmar se está com a possibilidade, obviamente deveria ter essa possibilidade. Eu dou um retorno para você no particular ou no grupo depois, porque eu preciso confirmar se pode ser que alguma modificação que a gente fez recentemente alterou o fluxo, mas se alterou, vai ser corrigido brevemente. Com certeza tem que ser possível voltar. Segunda pergunta, KDS. Sim, está na nossa cabeça e nas discussões recentes aí, tem alguns lojistas solicitando. Hoje você já consegue utilizar o sistema como KDS, mas a gente sabe que fica adaptado, né? Não fica um KDS puro. Você teria que adaptar, colocar um tablet, né, ou um computador ali na cozinha, e a pessoa que está lá na cozinha precisa ir abrindo os pedidos, né, e fazendo a gestão ali. Então, hoje, dá para usar, não é o ideal, a gente está pensando em uma versão, seria uma nova tela da web, que funcionaria só como KDS, né, com os pedidos de forma mais simples, já com os itens, né, mais já exibidos lá, para que a pessoa inicialmente não precise nem clicar em nada, já possa sair fazendo, né, e aí com poucos cliques ela consiga dar o fluxo nesses pedidos. Então, isso a gente está com a ideia de fazer tanto para tablet, para quem quiser deixar um tablet ali na cozinha, quanto para computador, para deixar um monitor. Então, sim, não temos prazo ainda, porque a gente quer fazer bem feitinho, então a gente está estudando a melhor forma de fazer, mas é uma melhoria futura que deve vir aí em breve. Não consigo precisar ainda, mas em breve teremos. Respondendo a terceira pergunta, Vue.js é a tecnologia que a gente usa no nosso front web. Um ponto, Patrício, sobre o KDS, tá? Até para a gente entender um pouco mais aí, tá? A gente já ouviu falar, né, solicitação de cliente, mas é pouco, tá? E a gente tem uma quantidade enorme de clientes e uma quantidade de solicitações enormes aí para a tecnologia, né? Então, até é uma curiosidade nossa aí, né, de vocês expressarem aí o quanto vocês são requisitados para isso, porque do nosso lado aqui chega, mas percentualmente é pouco, tá? E seria um exercício grande de tecnologia aí para poder colocar isso aí em prática, tá? Eu entendo completamente a complexidade dessa vez. Só uma dúvida que eu acabei de lembrar, não estava lembrando, é a questão de
controle de estoque para complemento, porque não é só a questão de complemento ou de adicional, eu acabo utilizando dos complementos como opções, como, por exemplo, refrigerante lata, é o item. Os complementos são, por exemplo, Coca, Guaraná, Fanta. Aí acaba que, se eu for colocar no estoque no geral, não vai ficar tão subdividido como deveria. Aí eu queria saber se vocês têm previsão de fazer isso. Já respondo isso aí, Patrício, só para não perder a questão do KDS. Justamente, como o Felipe falou, ainda não está tão grande a demanda, porque a maior parte dos lojistas, eles estão resolvendo isso com a impressora na cozinha. Principalmente depois que a gente implementou a impressão segmentada. Então, você já consegue configurar quais itens tem que ir para a cozinha quente, bar. Então, isso o pessoal está usando muito. E também tem a impressão simplificada, né, para economizar papel e só sair o que o cozinheiro precisa. Então, a maioria está resolvendo com isso. Embora a gente entenda que, com o passar do tempo, né, tenha essa migração mais para o digital, então, conforme vocês forem, né, dando esse feedback e reforçando essa necessidade do KDS, a gente vai dar mais atenção, tá? Só para complementar. Na pergunta que você falou agora do estoque, 2 pontos. A gente está estudando a questão do estoque em complementos, tá? Essa solicitação é frequente, então a gente está quebrando a cabeça em como fazer isso, de um modo simples e que não crie problemas, né, no sistema, né? Por exemplo, não adianta eu implementar o estoque se for ficar muito pesado para fazer a gestão desse estoque e comprometer a velocidade do sistema, né? Então, a gente está indo no melhor jeito de implementar, mas está também, né, em pauta. E como você falou, não é só implementar o estoque nos complementos. Existe também a demanda para poder fazer uma espécie de ficha técnica, onde eu possa dizer que um complemento, exemplo, né, Coca-Cola, que vai no complemento ali do sanduíche, é a mesma Coca-Cola que eu vendo no cardápio principal. Então, seja o cara fazendo o pedido da Coca-Cola enquanto item, seja enquanto complemento, eu preciso saber que se trata da mesma coisa e preciso dar baixa nesse estoque de forma centralizada. Por isso que não é tão simples, né? Além do complemento do estoque, eu preciso fazer a vinculação de entender, né, que um item pode compor outro item, outro complemento, né? E você poder também fazer essa ficha técnica, dizer que o lanche é composto por 200 gramas de carne. Então, a gente está tentando juntar tudo isso e implementar, né? Por isso essa dificuldade, não é tão simples amarrar todas as pontas, tá? Mas está em pauta, imagino eu que talvez vai ser algo em 2 fases. Primeira fase, só um controle de estoque simples nos complementos, e depois, numa segunda fase, vai permitir que você diga que esse complemento é esse outro item, né? A segunda fase seria a ficha técnica em si, tá? Então, está em estudo aí. Como eu falei, não é tão simples, por isso que ainda não saiu. A gente está estudando a melhor forma de implementar. Show de bola, muito obrigado. Mas em relação ao sistema, eu tenho muito pouco, assim, pelos meus clientes, muito pouca complicação, a galera está se adaptando bem e está gostando muito. Normalmente é novas ideias que eles dão apenas. Mas obrigado, viu? Maravilha, obrigado pelo feedback aí, Patrícia, a gente fica contente em escutar isso aí. Vou soltar pergunta para o Iago, que é o próximo da fila. Iago, por favor. Eu vou fugir um pouco, porque a gente fala de Insta Delivery e a gente fala mais só em questão de lanchonete, restaurantes. E eu tenho sociedade numa barbearia. Consigo implementar o Insta Delivery dentro? Consegue, tá? Inclusive, foi um movimento que começou nem por nossa iniciativa, a gente sempre foi focado no restaurante, negócio de alimentação em geral, só que organicamente, espontaneamente, né, sem atividade nossa, a gente começou a ver que lojistas de outros setores começaram a usar o Insta Delivery. Então começou a aparecer quem vendia cosméticos, quem vendia roupa, e aí a gente começou a tentar também, devagarinho, deixar o sistema cada vez mais modular, mais flexível, para que você possa configurar ali, né, quase um catálogo, né, uma página de vendas para qualquer tipo de serviço. Então, sim, dá para fazer. Análogo a uma barbearia, eu acho que pode ser um que apareceu recentemente, que a gente achou muito bacana, que é um negócio de táxi. Então, ele montou para o negócio de táxi uma cooperativa de táxi, onde cada item, se eu não me engano, era um bairro, e ali você podia pedir o táxi, né, para onde você estivesse, podia dizer quantas pessoas eram e tal. Então, ele adaptou o cardápio, né, e a gente tenta, na parte externa, que o cliente final tem acesso, a deixar as palavras mais neutras possíveis, né? Então, não tem nada que fala cardápio, né? Finalizar pedido e tal.
Então, você vê, o cara de táxi, uma cooperativa de táxi está usando, estão processando bem. Então, na minha opinião, sim, não vejo por que não daria para adaptar, por exemplo, também uma barbearia, não só para vender os produtos, mas também para fazer o agendamento, né? Agende o seu corte. E aí tem lá as opções de horário, opção de corte, é só corte, é cabelo, barba, cabelo e bigode, né, completo. Então, sim. E reforçando que a gente conta aí com o feedback de vocês, inclusive para essas lojas que não são de alimentação, o que a gente pode fazer para melhorar, para deixar ainda mais flexível o sistema, né, para que possa se vender. Isso é bom para todo mundo, né? É bom para os vendedores, vocês podem vender para negócios além do ramo de alimentação, né? O leque, quando você pensa isso, que até deveria ter reforçado, eu agradeço esse input, Thiago, quando você pensa que dá para oferecer para qualquer tipo de negócio, qualquer pessoa que venda online, o leque, né, abriu de uma forma enorme, né? Então, aumenta também onde vocês podem ir atrás aí de clientes. Segunda-feira eu vou implementar lá na barbearia. Final da semana eu dou feedback no grupo. Pô, traz o feedback. E a gente tem muito interesse em escutar esse feedback, por isso que eu reforço isso. Porque a gente quer, é uma estratégia ativa nossa, deixar a plataforma cada vez mais flexível. Então, tenho certeza que a gente vai escutar e o que for possível melhorar, a gente vai dar bastante atenção a isso. Obrigado. Eu agradeço. Valeu. Na sequência aí, Jefferson, manda bala aí, por favor. Opa, só uma fala aqui, uma das perguntas anteriores, eu não lembro quem, perguntou sobre o tráfego no site, se teria como ver, né, quantas pessoas entraram no site. Se eu não me engano, dá para fazer isso lá na parte de desconto, de link de desconto. Você poderia criar um link e tem como ver um certo período, se eu não me engano, acho que é por mês, ver quantos cliques teve nesse site. Só que aí, no caso, você teria que colocar algum item com desconto, algo do tipo. Se eu não me engano, não tenho certeza. Me corrijam se eu estiver errado. Bem observado, Jefferson, está correto. Existe essa possibilidade. Então, para links de desconto, a gente faz esse rastreamento, né? Porque a gente acha importante dizer. E aí você vai ter o rastreamento de quantas pessoas clicaram, quantas pediram através daquele link e qual foi o valor daqueles pedidos. Então, uma estratégia, acho interessante, Jefferson, relacionado ao que o Mikael tinha perguntado, né? É justamente, já que se eu for fazer um tráfego pago, eu gero um link de desconto, sendo que esse link pode ser de 0%, eu acho que o sistema não bloqueia, você colocar 0%, então você, não quero oferecer desconto a mais nenhum. Beleza, gera um link com 0%, né? Embora seria até legal, já que você vai fazer o tráfego pago, você botar um chamariz aí, que poderia ser 5% de desconto, ou uma entrega grátis, e aí você usa esse link para medir. É um bom ponto, Jefferson. E até para não esquecer, fazer um gancho aqui, a gente criou uma parte, né, desses links de desconto, muito interessante também para ser usado com influenciadores. A gente acha que é uma estratégia pouco utilizada, mas que é uma estratégia eficiente, poderia ser mais utilizada, onde você, e até mais uma área para o revendedor agregar valor, né, e cobrar mais por isso do lojista. É auxiliar esse lojista a recrutar influenciadores para tentar fazer o negócio dele bombar, tá? De que modo? Você vai atrás dos influenciadores na sua cidade, quem tiver interesse depois, me cobra no grupo dos vendedores que eu solto algumas estratégias que vocês podem fazer. Achou o influenciador, geralmente você consegue negociar permuta, então não vai nem ter custo para o dono do restaurante, ele só vai ter que dar uma janta ali, um almoço. O influenciador vai no estabelecimento, tira a foto ali dos pratos do estabelecimento, posta com esse link de desconto. Então vocês vão rastrear exatamente quantos cliques, quantos pedidos o influenciador gerou. Inclusive, tem até uma página que vocês podem dar de relatório, que vocês dão para o influenciador. Você fala, tá aqui, essa é a sua página de controle. Então vai ficar transparente, você vai saber quantos cliques você gerou, quantas vendas, e aí você pode negociar essa remuneração, né? Ou pode ser a permuta, ou você pode falar, 10% que você vender é seu, ou se você bater 10 vendas, eu te pago tanto. É bem flexível, mas o sistema tem as ferramentas para que você faça uma gestão automática e eficiência dessa relação com os influenciadores aí para restaurantes, tá? Passando aqui para o Mikael. Mikael, manda bala, por favor. Então, vou pegar o gancho aqui do amigo aí que falou sobre essa questão aí. Você já até tem comentado, ficaria um pouco complicado, mas enfim, da mesma forma que é feito esse link de desconto, não teria como ter esse controle sem ser link de desconto, apenas ter um acesso, uma página semelhante a essa do que a gente gera aí, o link,
para ter essa contagem, embora não funcionasse 100%. Eu acho que talvez funcionaria, né? Não seria um dado 100%, mas não seria um trabalho para o Insta Delivery, que essa ferramenta já funciona. Não sei. E o outro ponto é sobre o estoque. Se me comentaram aí, mas uma funcionalidade que eu não vi, talvez fosse interessante. Hoje, atualmente, eu que faço as compras. Eu que estou na produção, estou fazendo as compras, mas imagino um lojista que tem funcionário numa loja e ele quisesse dar baixa no estoque dele. E não assim, questão de quantos vendeu, mas assim, eu comprei 10 pacotes de Coca-Cola e assim, o funcionário lá abaixo gastou 5, então quando ele está no sistema do xadrez móvel, se ele está no supermercado, ele já abre lá, e só tem 5, vou completar o estoque aqui, independente do que vendeu. E se futuramente pudesse integrar, já ir dando a baixa, também seria interessante. Tanto o item normal, como no complemento, como você já havia falado aí. Aí seria interessante. Aí, para isso, eu acredito que essa lista que teria no estoque teria que ser semelhante, ter alguma coisa para ligar uma coisa a outra, para fazer a baixa automática. Porque não só funcionaria no Insta Delivery, mas a gente sabe que tem uns aplicativos externos, que também vai fazer venda, e ali a gente daria a baixa final. E teria um controle, o patrão, no caso, fazer as compras, sem que sequer ele tenha que ir lá na loja, ver o que está faltando. Então, seria, no aplicativo, ele já teria tudo na palma da mão, para estar fazendo esse controle e estar fazendo as novas compras. Eu acho que seria interessante também. Perfeito, Micael. Em relação ao primeiro ponto que você falou, daria para utilizar a mesma técnica que a gente utiliza de medição dos links de desconto para medir os visitantes, né? Mas no link de desconto é um pouco mais simples o que a gente faz, porque, por exemplo, eu não informo para você, salvo engano, o período desses cliques. Eu informo o total de cliques no link de desconto, total de pedidos, total de vendas, né? Então, provavelmente o lojista, para o cardápio dele, gostaria de ter um pouco mais de granularidade para tentar entender hoje quantos foram, ontem, né? E, mesmo a gente tendo isso no link de desconto, a gente sabe que aqueles problemas de não ser preciso, eles existem, né? Mesmo no que a gente fez. A gente fez o melhor da forma possível, a gente sabe que varia muito. No caso do link, a gente acha que é menos problemático, porque o dado principal do link é gerou venda ou não gerou, né? E isso a medição é precisa. Gerou pedido, não gerou, qual for o valor. Então, de novo, a gente vai discutir de novo, até porque você reforçou essa questão, que com essa variação, que pode chegar, às vezes, a 100%, né, dos casos que eu já vi no passado, então eu vou te falar que teve 100 visitantes, pode ser que tenha sido 200, pode ser que tenha sido 50, dependendo de onde você estiver divulgando o teu link, se atraiu mais ou menos bots, né? Hoje a gente não ficou convencido que isso aí é melhor do que não ter. Pode ser que seja, pode ser que você tenha razão, vamos pensar de novo. Se dá uma informação não tão precisa, seja melhor do que não dar nada. O lojista, pelo menos dá um indício, está tendo visita, não está. Pode ser, vamos avaliar, tá? Em relação ao estoque, concordo, que tem que facilitar a parte de compras também, que já dá para você usar, não dá? Se você usar o aplicativo mobile, talvez criar uma tela mais simplificada, onde você veja de uma vez só, imagino que é essa a sua sugestão, mas um jeito mais simples eu ver todo o meu cardápio, qual que é a quantidade de cada um, para que eu possa, de modo mais eficiente, não ter que ficar entrando item por item, ver quanto tem. Um resumão do estoque seria mais ou menos isso? Correto. Na realidade é o seguinte, poderia ser uma lista que a gente possa criar, tipo como você criou ali aquela parte dos bairros ali, uma lista que a gente pudesse criar os bairros, no caso os itens, a gente coloca a quantidade, né, que tem, você comprou mais, você vai só acrescentando, né? E ali eu acho que até, de repente, no final do ano, a gente dá para saber quanto a gente comprou o ano todinho, né, de mercadoria, e quanto a gente vendeu, né, sei lá, eu acho que faria bacana. E porque assim, e no final a gente teria um resultado, né, de o que tem em estoque, mais o que você comprou, é o que você for comprando, menos estoque. Aí no final você teria um resultado. Isso eu poderia deixar para o próprio lojista criar essa lista. Porque seria interessante que tá um negócio online. O meu funcionário está na loja, ele dá a baixa lá de tantos itens que já usou, e quando eu for para o mercado, eu não preciso retornar à loja para saber o que foi que acabou. Ou tá falando em WhatsApp, ou em grupo, essas informações, sabe?
que nem todo patrão está na loja. No meu caso é diferente, mas eu acredito que em alguns lugares funciona dessa forma. Então, a informação está precisa, está online, toda hora Perfeito. o lojista vai estar a parte dessa informação. Perfeito, anotado. Eu acho que essa informação já existe, tá? Com o aplicativo você já consegue ver o estoque item por item. Só talvez não seja tão amigável que você tem que entrar no item lá, mas teoria você já conseguiria. Se algum dia você estiver no mercado, precisar saber quanto você tem de estoque lá, você consegue, só abrir o celular. Mas nesse caso, teria que abrir uma opção para a gente acrescentar dados vindo de outro. Um exemplo, se eu vender só no Insta Delivery, top. Mas se eu vendo em outras plataformas, um exemplo, o iFood, que não está integrado, nesse meu caso, o 99 Food, que já está até saindo do Brasil, está chegando outras plataformas aí, então seria uma forma de o funcionário dar baixa, certo? Ele começou com 10 latinhas de Coca-Cola, no final do expediente ficou 5, ele vai lá dar baixa, já que o sistema não faz automático. Seria isso. Vamos supor que faz uma lista de compra. Isso, seria o cardápio do iFood está planejado também. Nesse caso, a gente teria que ser dados externos, né? Porque assim, nem todas as plataformas vão estar integradas. Mas a gente tem 2, 3 aplicativos que estão funcionando, a gente ir lá da baixa, ó. No final, que depois que deu baixa aqui que vendeu no sistema, ficou 5, mas nas outras plataformas a gente vendeu mais 4. Então aí ficou 1. Então, para o patrão, ele está lá fazendo as compras, ele sabe que só tem 1. Aí, claro que precisaria do funcionário da baixa. A gente se torna um pouco trabalhoso, mas no final vai ficar bom para todo mundo, que não vai faltar aquela questão chamada de atenção do patrão. E aí faltou, se deixou faltar, então ali um funcionário que fica no caixa, ele é responsável por fazer a baixa, né? Tanto acrescentar como fazer a baixa do que chegou ou do que saiu, dos demais aplicativos. Perfeito. Tudo claro, Michel, e anotado. Queria pôr um ponto aí nessa questão de estoque, controle e tudo mais, tá? Além do Insta Delivery aí, eu também venho da área de restaurantes, tá? Já há muitos anos atrás aí, e então eu entendo um pouco essa dor de vocês, tá? É um controle que a gente sabe que vocês precisam. Porém, cara, o que eu vivia na pele, tá? Nos meus negócios aí, é que esses controles, cara, nunca funcionam, tá? O que funciona de verdade é, sei lá, olhar, ver o que tem no estoque e resolver o problema, tá? Sendo bem franco aí, tá? E pensando em tudo isso, cara, o que eu vejo e que pode ser uma solução, tá? Ter uma contagem de estoque de alguns principais itens que eu tenho certeza que na maioria dos negócios aí, 10, 15 itens responde por 70%, 80% do volume que você tem no estabelecimento, certo? E aí você faz uma contagem. Quando você quiser, desses 10, 15 itens que você selecionou, eles não vão interferir no seu cardápio em nada, e você consegue fazer essa contagem e com um clique a gente disponibilizar para vocês, tem tanto. Então, cara, por exemplo, o patrão que está fora, ele vai falar para o funcionário, ô João, conta lá para mim e coloca a quantidade, e aí ele vai ver. É como se fosse basicamente a lista do que tem ali. Eu pensando aqui, em tecnologia seria muito simples a gente implementar isso, tá? E eu acho que para vocês seria fácil, porque sincronizar um monte de cardápio, um monte de coisa, complemento, eu acho que isso aí, cara, a gente nunca vai chegar na perfeição, vai ter sempre gente reclamando, sempre dando erro, tá? Agora, se a gente implementa uma contagem manual de 10, 15 itens para vocês, tá? E vocês conseguem visualizar isso aí, assim que foi feita a contagem, com data, com histórico, quem fez, eu acho que isso aí resolveria mais do que toda essa integração tecnológica aí que teria que funcionar redondinho para controlar. O que vocês acham disso? É uma pergunta, uma curiosidade aí. Com certeza, na minha opinião, Felipe, com certeza aí, cara, daria certo demais. Porque assim, nem todos os itens a gente falta todo dia, né? Mas Exato. só em ter uma lista online aí, que a gente pode ter acesso em qualquer lugar. A gente, um exemplo, o patrão está no supermercado e eu quero ver o que é que tem. Aí, em vez de estar mandando, ele já vai saber que no dia anterior o funcionário foi lá manualmente e lançou, ele vai saber a data que o funcionário lançou anteriormente. Não, ele lançou ontem aqui, já a lista atualizada. A data, já ajuda demais isso aí. Ajuda pra caramba. Isso aí seria bem legal, né, cara? Ia facilitar a compra e tudo mais. Essa questão de integração de dar baixa, como você falou, essa questão de dar baixa fica um pouco complicado. Se a gente trabalha só com Insta Delivery e futuramente o iFood integrado, beleza. Mas sempre tem uma venda externa no WhatsApp, falando direto com o cliente ou em outro aplicativo. Até você juntar isso tudo, realmente dá trabalho. O ideal, assim, se tivesse essa lista online, seria melhor, porque ele ia atualizar a data. O que iria acontecer? Fulano, ou como você diz aí, o João,
atualiza a lista que eu vou fazer compra amanhã. Aí se o João, quando você entrar lá, não vai ter a data, querendo dizer, o João não trabalhou, o João não colocou os dados Exato, em dia. Então exato. seria uma Dá forma de até para até ver cobrar, se o né? funcionário está fazendo o trabalho certo. Seria muito bom. Exato. A gente colocaria, né, a data, o horário que o cara fez, que ele imputou os dados Quem foi ali que e clicou em fez? salvar. Qual o usuário que fez? Porque daí você pode saber, foi o fulano, foi Bem, o correto. ciclano. Legal. Perfeito, legal, legal. Vamos tentar avançar o quanto antes isso aqui. E de fato, isso aqui é mais simples do que sincronizar tudo, né? E já pode ser Correto, verdade. uma ferramenta legal. Show de bola. Saiu já um insight aqui que a gente vai botar para rodar o quanto antes. Passar a palavra para o Patrício. Novamente, outra coisa que eu lembrei, tem um cliente meu que ele, tipo assim, ele não estava com condições de ter um computador, um notebook ou um computador assim, de comprar, ele já tinha um netbook, que é um menorzinho, vocês sabem, né? Aí eu falei, não, vai dar certo, vou dar um jeito. Ele é um pouquinho lento, mas ainda assim consegui fazer rodar a aplicação desktop, né, para ter impressão automática, e tá funcionando também, aguentando rodar o Chrome sozinho, com umas 2 ou 3 abas abertas, a memória RAM aguenta. Só que eu estava pensando que vocês podiam implementar uma tela do desktop para poder se adaptar ao tamanho da tela, porque quando eu fui colocar a impressão segmentada, foi um pouquinho complicado, porque quando gera as impressões, né, as impressoras, e cadastra para qual cozinha ela vai imprimir, gera uma lista. Essa lista não dava para ver claramente, estava muito pequeno, cara, muito pequeno. Então eu tive que realmente desenrolar, assim, ver com muito cuidado se era ou não aquilo, testei várias vezes até sair certinho, que estava muito pequeno. Se quiser eu posso depois tirar um print e mandar para você pessoalmente, Daniel, para você poder ver. E também outra coisa seria criar tipos de template para aquela impressão, porque ele também já tinha uma impressora de 58 milímetros e o padrão de vocês é de 80, pelo menos, né? Ele imprime, só que ele corta um pouco o texto, na de 58 milímetros, certo? Então, se você pudesse adaptar, que o cliente pudesse selecionar qual era o tipo da impressora que ele estava usando, para se adaptar ao texto, e também tipos de layout mesmo para aquela comanda, porque, por exemplo, se o cara quiser com as linhas mais grossas ou outro tipo de borda lá, outro templatezinho seria interessante também para o cliente, sabe? Perfeito, Patrício. Vamos lá. Primeiro ponto, de fato, a versão web do nosso painel é pensada para um computador de tamanho padrão, seja um notebook, seja um desktop. Se você usar um netbook, algum notebook com uma tela menor, ou no próprio celular, às vezes o pessoal usa, pode ser que uma coisa ou outra não fique, né, exibido de forma correta, de forma ideal. Então, o que eu vou fazer, que acho que vai ser até mais fácil para solucionar, devagarinho, tá? O web é o que vocês entenderem. O web é a principal parte do nosso sistema. Tudo que é ferramenta nova, funcionalidades novas que a gente está lançando, primeiro vai para a web, depois vai para o mobile. E às vezes tem uma demorazinha de algumas semanas de um para o outro. Mas eventualmente chega. Então eu vou reforçar, se não está ainda a impressão segmentada, eu vou cobrar o pessoal aqui e falar, pessoal, vamos colocar no mobile também. Porque daí você vai conseguir fazer essa configuração pelo celular. Acho que facilita, né? Seja você, se quiser logar rapidinho, ou você fala para ele, loga no celular aí, nem que seja só para fazer a configuração, e aí você deixa o netbook só para operar os pedidos. Então acho que isso aí resolve. Em relação ao segundo ponto, uma novidade que a gente até ainda não divulgou, mas já está no ar, se vocês baixarem o software de impressão mais novo, vai da tela principal e baixa ele já tem a possibilidade de você configurar a margem topo, embaixo, esquerda e direita. Então, em teoria, você falou dos 50 milímetros, em teoria é para funcionar também de 58 milímetros, tá? Mas pode ter uma ou outra impressora que come um pouquinho a esquerda, come um pouquinho a direita, e agora você já consegue acertar. Opa, tá comendo a direita? Deixa eu aumentar essa margem à direita. Aí o software já joga, né, mais para a esquerda. E idem para todas as outras margens. Então, isso aí subiu justamente para que vocês possam configurar e corrigir esse problema de cortar o texto, tá? Então, Daniel, Show de bola. eu acho que o nosso aplicativo Windows, embora a impressão sai melhor em 80 milímetros, eu acho que ele reconhece a impressora de 58 e sai
Bem, alguns modelos só que ele distorce, tá? Eu acho que isso aí não é uma coisa corriqueira, tá? Correto, Alguns não, modelos que ele concordo, distorce, aí concordo. você usa esse ajuste manual que o Daniel falou. Exato. Não, ele é compatível. Nosso aplicativo é compatível com os dois, 80.000 e 58. Em algumas impressoras específicas de 58 pode acontecer, e aí agora você já consegue ajustar também a margem se precisar. Entendo completamente. Tá ótimo. Muito obrigado. Era isso. Eu agradeço, Patrício. Arnaldo, da Bala. Boa tarde aí, Daniel, Felipe, tá? E a todos os participantes aí. E, assim, a minha questão são duas, né? Nesse primeiro momento. Sobre a impressão, tá? Tem no painel, como o senhor mencionou agora, né? O software, né, do Windows, da impressão automática, ele não tem, pelo menos assim, foi passado assim para mim pelo suporte, né? Que ele não mostra os pedidos chegando, né? E teria que utilizar realmente o terminal web para gerenciar essa chegada dos pedidos, né? Então, assim, esse software, quando eu instalo no PC, praticamente eu não consigo fazer muita coisa, trabalhar com ele, porque ele não visualiza o pedido, né? Não visualiza tipo de pagamento, né, para o lojista. Então, assim, pelo menos foi passado para mim pelo suporte, né? Que eu teria que gerenciar isso pelo terminal web, né? Então, assim... A informação está correta, Arnaldo, só para você poder fazer a pergunta. Então, seria bem interessante se esse terminal da impressão automática, que eu precisei fazer essa impressão automática, né, para ficar mais ágil para o lojista, então, assim, teria que realmente fazer aquele passo a passo lá da impressão, né? E seria interessante se nesse terminal, né, da impressão automática já tivesse todos aqueles itens do terminal web, né, dentro dela já integrado. Ficaria bem mais prático e fácil, porque lá também tem a configuração do logotipo da empresa, né, então ficaria muito mais ágil ali a configuração, né, a impressão também ficaria mais ágil, né. E um outro ponto seria a questão do mobile, né, garçom, né, que eu até passei para vocês aí no grupo, né, que do garçom fica muito ali, muito inchado para o garçom verificar, porque ele não vai utilizar ali a questão pagamentos, né, no meu modo de ver, né, cardápios, marketing, e outras questões mais ali, né, que eu acho que fica muito ali, muita informação para o garçom, né, ali naquela questão. Eu acho que quando botar garçom, acho que alguns itens ali deveriam ficar ocultos, na verdade, para não o visual do garçom não atrapalhar o atendimento, entendeu? Ficaria bem mais rápido ali a questão, né? Então, no meu ponto de vista, seria esse primeiro momento, seria essa questão, né, de sugestão, na verdade, é uma sugestão, tá? Obrigado. Perfeito. Arnaldo, vou responder ao ponto 2 primeiro, que é mais fácil. Concordamos totalmente com você e está sendo executado nesse exato momento. A gente está revisando tudo que o garçom e caixa tem acesso, não tem. Note que muitas vezes aparece o botão, mas ele não tem acesso àquela função, mas a gente concorda que, já que não tem acesso, por que não limpar, deixar mais limpo, fica mais intuitivo para o garçom poder utilizar. Então, a gente vai fazer, acatamos totalmente a sua sugestão. Não sei se eu mencionei no grupo, se não mencionei, às vezes a gente esquece, mas já fica aqui. A gente tem um programa, né, de bonificar toda a sugestão, todo o bug, e que acho que é justo. Agradecimento simbólico, a gente sabe que não vai, né, mudar nada para ninguém, mas por conta dessa sugestão aí, o senhor faturou R$20, então depois passa a chave Pix no grupo lá, que vai ser bonificado aí. Se algum de vocês também fez alguma outra sugestão que foi acatada, que foi implementada, me cobrem a gente também, falam, eu sugeri isso aqui, vocês implementaram, cadê minha bonificação? Que às vezes passa batido, né, mas a gente tem essa filosofia aí, o agradecimento simbólico. Então, ponto 2, estamos alinhados e agradecemos o feedback. Ponto 1, eu precisaria entender um pouco mais, Arnaldo. Você falou, agilizaria mais, né, se eu pudesse configurar tal no software desktop. Eu preciso entender qual que é essa dor que você está relatando. A dor é de você perder tempo de ter que configurar o software desktop, depois também ensinar o cara a usar na web, salvar o atalho para a web. É perda de tempo? O que é, Arnaldo? Não, seria um ponto assim, quando o pedido chega para o lojista, né, tem que apertar a impressora, imprimir, aparece uma tela do Windows, né,
seleciona o tipo da impressora que vai ser a impressão, para que vai colocar, vai imprimir. Entendeu? Mas está claro para você que se você configurar o software de impressão, depois configurou uma vez só, a impressão é automática depois, você não precisa fazer mais nada? Sim, entendo sim. Porque tem lojista, como tem no meu caso, né? Tem clientes que tem só uma impressora, entendeu? Então, para ele, não vai importar, sendo para uma impressora ou para outra, porque ele só tem uma impressora. Para ele, funcionaria perfeito, entendeu? Para outros que tem mais de uma impressora, aí sim, né? Necessitaria, sim, a impressão para onde que vai. Mas como a impressora e o sistema está como segmentado, eu acho que a automática, eu acho que também não influenciaria muito. Eu acho, né, que eu não sou programador. Se ele está segmentado, eu acho que ele iria para a impressora que está marcada já. Eu acho, pelo menos isso, né? Então, mas é que eu não entendi ainda a dor, porque você falou, porque eu tenho que clicar para imprimir. Não, se você instalar o software de impressão, fica automático. Então, não precisa clicar nada, chegou o pedido, já imprime. Uhum. Então, o que ainda está incomodando? O que está incomodando nela? É porque nessa impressão automática, ele não tem a informação necessária para o lojista. Tipo, que tipo de produto é, para ele verificar antes de aceitar o pedido, né? Para onde que é, qual é o cliente, um exemplo, que tipo de pagamento, entendeu? Tem tudo isso na impressão automática. Tem? Tem. Talvez você tenha configurado com a impressão simplificada, resumida, que é uma que a gente recomenda só para cozinha. Na impressão, se você não marcar a impressão resumida, vai tudo. Nome do cliente, forma de pagamento, horário, tudo que você precisa para dar prosseguimento e eu entregar aquele pedido. Ok. E tem um ponto também, Arnaldo, pelo que eu estou entendendo aqui, não sei se estou errado, me corrija aí, cara, mas parece que você não quer que imprima antes de saber as coisas. Aí você tem que desabilitar o software, cara. Aí você tem que ir pelo impressão botão. Que aí você clica com um clique, você imprime cada pedido, mas aí ele não vai imprimir automaticamente. Uhum. Tá? Eu não sei se é isso que resolve para você, tá? Porque assim, se você habilitar o software chegou o pedido, independente se você aceitar ou não, vai imprimir, tá? Entendi. Agora você fala, eu preciso verificar se eu tenho item, alguma disponibilidade, alguma coisa, para depois aceitar. Aí, cara, você desabilita o software e usa a impressão via navegador, que ela é excelente também, tá? Via navegador, o Chrome, o Explorer, seja lá qual for. E aí você tem um clique no pedido ali, você dá um clique, ele abre a impressão e aí você imprime. Na verdade, é um para abrir, um para imprimir, tá? Aí é para quem não quer que imprima automaticamente para evitar alguma coisa em cozinha e tudo mais, tá? Mas aí desabilita o software. Entendi. E, então, assim, uma outra sugestão seria o seguinte, como nesse software ele é automático, né? Que agora estou... Opcionalmente automático. Entendi como ele funciona direitinho. Não tem uma configuração para botar a logo da impressão, né? Onde que a gente botaria essa logo da impressão? Tem sim, Arnaldo. Tem também? Tem sim. Essa impressão? Opa! Tem sim. Tem também. Eu acho que é só você entrar em configurações ali, Arnaldo, que você já vai ter logo, tá? Você faz o upload do seu logo, aí ele inclui nas impressões. Tem a possibilidade de configurar também o QR Code. Aí no fim da impressão ele já bota o QR Code para escanear e já vai para o cardápio. Então, é o que eu falei, eu acho que se você explorar as possibilidades de configurações, você deve conseguir chegar em algo que satisfaça aí você e seus clientes. Sim. Não chegou, tá, Daniel, eu fucei tudo aqui, eu configurei, mas mesmo assim tem esse ponto que ainda não está legal, passa o feedback que a gente investiga depois. Uhum. Certinho. E mais um ponto, Arnaldo, você que trouxe a solicitação do menu para o usuário garçom, correto? Isso. Lá no grupo, tá. Eu estou aqui com o usuário garçom logado aqui num aplicativo mobile, tá? Uhum. Nós temos 7 botões. 1, ver pedidos. 2, lançar pedido. 3, ver mesas. Eu acho que esses 3 são essenciais. Isso. Aí depois nós temos os botões de suporte. Suporte, tá? A gente põe o suporte sempre para quem precisa, mas de repente pode ser um botão aí que o garçom pode tirar. Tem o botão de treinamento. Acho que a gente pode tirar esse botão também de treinamento. Uhum. E aí temos um botão de sugestões e atualizações. Talvez acho que essa coluna, né, Daniel? Talvez essa coluna a gente tire e deixe só o que de Pode fato ser. Aliás, um ponto importante que o Felipe levantou. Nem eu, quando fui investigar, e acho que talvez nem você, Arnaldo. Eu acho que quando você mandou a sugestão, você mandou o print cheio de botão, eu acho que não era um usuário garçom. Acho que você estava logado como usuário gerente. Certo. O garçom, ele já está mais limpo. Eu tinha esquecido. A gente já tinha feito essa limpeza. Uhum. Então sobrou uma coisinha ou outra que é um detalhe. Isso, eu verifiquei que tá mais limpo ele agora. Uhum. Exato. Então, segura a bonificação aí. Não, tô brincando, Arnaldo. Mas a gente vai ver se tem algum botão ou outro para
para limpar ainda, mas eu acho É porque o que eu verifiquei no botão garçom é o botão ainda existe, né? Ele ainda existe, só que não está funcionando, mas ele existe ainda, entendeu? Tá, perfeito. Não, a gente vai dar uma olhadinha e... Você vai fazer um check aqui. Mas é justo, tem que ser o mais enxuto possível para cada usuário. Isso. Não, Até fica mais nada ágil também, né? Também tem garçom que estão na idade já mais avançada, né? Então, para facilitar a visão daqueles outros também. Claro, Com claro. certeza. Maravilha, agradeço, Arnaldo. Obrigadão. Se alguém tiver mais alguma coisa, só clica aí no levantar a mão, por favor. Se não, a gente já pode caminhar para encerrar. Eu só ia falar dois pontos aqui em relação à parte de revenda mesmo, que eu lembrei ao longo da conversa. Primeiro, a gente tem mais de 5 mil restaurantes ativos, então a gente vai aprendendo quais são as dores desses lojistas, né? E uma dor muito grande, que a gente acha que o revendedor pode ajudar a sanar, e com isso ele vai se tornar um revendedor diferenciado, é a parte de gerar pedidos, né? Que podem ser feitas aí, tem duas maneiras que eu vou listar aqui, óbvio, tem mais, mas vamos falar de duas. Uma é com o tráfego pago, né? E outra são aquela com os influenciadores. O influenciador eu já falei, né? E a mais comum seria o tráfego pago, então fazer a gestão dessas campanhas no Facebook, no Instagram. É algo que não é difícil de aprender, né? Para você fazer ali o arroz com feijão. O lojista não quer gastar tempo nem dor de cabeça com isso. Então, o revendedor que, além do sistema, chegar e falar, olha, eu instalo para você e, além de tudo, eu vou fazer a gestão, você vai me pagar 200 por mês, eu dou a manutenção no Insta Delivery e ainda faço uma gestão de uma campanha sua aí no Instagram, no Facebook. Eu acho sua chance aí de conseguir fechar a venda e fechar até esse plano mensal aí de suporte aumenta muito, tá? Então, fiquem de olho nessa questão de ajudar o lojista com tráfego pago e atrair clientes. E o outro ponto, só uma observação também, que você se tornar um revendedor, né, ainda mais para quem não quer fazer como hobby, ter 3, 4, 5 indicados, quer chegar em 10, 20, 50 indicados, no fundo é como um negócio. Você está montando um negócio, né? E como qualquer negócio, no começo é sempre difícil. Eu desconheço quem teve sucesso no mundo dos negócios, que em 6 meses já estava, né, dando risada à toa. Geralmente é 1 ano para você aprender e começar a ter resultado. Ser revendedor de sucesso não é diferente disso. No começo você vai ter que aprender o que funciona, o que não funciona, como é que eu vendo, e precisa de perseverança para você passar esses meses iniciais de perrengue, mas quem persevera e quem vai em frente, a gente observa isso, né, nos revendedores atuais, quem passa dessa primeira dificuldade, depois começa a ficar mais fácil, vai tendo um volume que vai acumulando de indicados, e aí começa a chegar nos resultados legais, né? Então, tenham em mente que é um negócio, né? Como qualquer outro, exige perseverança aí, e a gente está aqui para dar o suporte que vocês precisarem, tá? Surgiram mais 2 perguntas aqui, então vou falar para o Iago, por favor. Daniel, o senhor falou a respeito dos influenciadores, que consigo gerar um link de desconto para eles. Esse link eu consigo gerar com o nome deles ou o link é automático? Quem gera já é direto à plataforma. Tipo, vamos lá, Daniel, aí manda uma pizza para o senhor, como eu tenho uma pizzaria, aí chega lá, Daniel, 10% de desconto. Entra no link, ganha os 10%. Ou quem gera é automático. Perfeito, boa pergunta, Iago. Consegue. Todos os links de desconto, eles têm a possibilidade de funcionar de 2 maneiras. Como link, tá? O link vai ser compartilhado, né, via WhatsApp, Instagram. Esse link, esse sim é um código, tá? Então vai ter lá o cardápio do lojista, mais um código no final, que é o código daquele cupom de desconto. Ou, opcionalmente, você pode gerar um código de cupom de texto. E aí sim você tem a liberdade total para escolher o texto que você quer. Então, você fechou com a influenciadora Maria da Silva, você pode criar um cupom para ela, cupom Maria da Silva. Você fala, tá aqui o seu cupom. A gente fez isso, inclusive, até para poder divulgar no Instagram, que muitas vezes não é tão fácil colocar o link na postagem. Ela vai poder colocar o cupom de texto dela, vai falar, vocês acessem o cardápio e usem o meu cupom Maria da Silva, ou o nome que você quiser. Então, é possível e, de fato, é uma ferramenta muito interessante, porque essa customização, muitas vezes, para o influenciador é legal, né? Ele poder divulgar um cupom com o nome dele. Né, mostra para os seguidores dele que ele tem alguma importância, não é um cupom X, não é um cupom genérico, é o cupom daquele influenciador. Fica às vezes mais fácil até convencer ele a divulgar, porque passa mais credibilidade. Show de bola, obrigado. E a gente dá um relatório, tá, de ambos os casos aí, vocês conseguem visualizar, tá?
No botão marketing, cupons e descontos, você consegue ver o relatório tanto do código quanto do link desse influenciador. E, reforçando, tem uma página ali dentro dos cupons, cada cupom tem um botão que é relatório, ou página de relatório. Essa é uma página externa do sistema, quando você clica já abre. Quem tiver acesso a essa página não tem acesso a mais nada do sistema, e ela foi feita justamente para você dar essa página de relatório para o influenciador, para que tenha transparência. Porque o influenciador, se não tivesse isso, ele fala, quem garante que você vai me falar corretamente o que eu vendi? Às vezes eu vou vender 10, você vai me falar que foi só 2 para não pagar minha comissão? Você fala, não, com a gente é transparente, você tem uma página para você controlar. E ele pode testar. Ele vai fazer um pedido com o cupom dele, ele vai ver que nesse relatório vai incrementar uma venda a mais. Você fala, opa, o negócio aqui é sério. Eu consigo ver o que está acontecendo. É justamente para você conseguir a confiança desse influenciador para que ele divulgue sem medo de ser larabeado aí. Certo. Valeu, Daniel. Valeu, Felipe. Obrigadão. Valeu, pessoal. Patrício, por favor. Não, é só em relação a aquilo que eu falei sobre as duas formas de pagamento que não estava conseguindo voltar para a Zoom. Eu fui olhar aqui no meu aplicativo, né? Eu também tenho acesso a todos os clientes, eles deixam um usuário para mim. E aí fui fazer um teste e no meu celular estava voltando, entendeu? Pode ser a versão, não sei se pode ser a versão que esteja atrasada lá naquele celular, não sei se pode influenciar, você me informa se for, mas o meu funcionou, só para deixar avisado e assim, que dá certo, de verdade. Aí qualquer coisa eu vou avisar para ele atualizar o aplicativo, tá? Obrigado. Maravilha, Patrício. Mais uma coisa, Patrício. Eu não sei se foi você que falou, eu tinha anotado aqui e eu estava conferindo agora. Não, eu acho que foi o Iago que falou do faturamento para os funcionários nos usuários, né? Iago, eu acabei de conferir aqui no aplicativo mobile, tá? O usuário caixa e o usuário garçom não conseguem ver relatórios, tá? Somente o usuário gerente mesmo, tá? Então, cara, eu acho que é ir lá em configurações usuários e colocar um usuário caixa garçom que já vai resolver esse problema da equipe aí enxergar o faturamento da empresa, tá? Filipão, no caso eu crio 3 logins, né? Um para o gerente, um para o caixa e um para o garçom. Isso, perfeito. Certo. Aí, Perfeito. se num restaurante eu tiver 5 garçons, eu preciso criar apenas um login ou eu tenho que criar 5 logins para cada garçom diferente? Cria Aí, diferentes, é melhor. Se eles trabalham por comissão, seria viável cadastrar 5. Que aí eu via qual foi o garçom que gerou tal venda, o faturamento deles e... Não é isso? Legal, isso. Exato. O ponto importante é que quem tem vários usuários, cada dispositivo que for lançar pedido tem que estar logado com um usuário separado. Se eu tiver logado com o usuário João no meu computador e eu der para o meu garçom o mesmo usuário senha no celular, a hora que for lançar o pedido no PDV, o sistema entende que é o mesmo usuário, então ele vai misturar os pedidos. Para não misturar pedido, é importante que cada dispositivo, né, cada pessoa esteja com um usuário logado com um usuário diferente. Exato. Pessoal, tem uma sugestão, não sei se vocês acompanham ali, a gente tem um botão de sugestões na plataforma, e ali o pessoal coloca, e vira e mexe, a gente está respondendo ali as sugestões. E aparece sempre, tá? Isso aí, que o cara fala, olha, eu tenho 2, 3 garçons, ou às vezes o cara tem 3 computadores no caixa ali, e cada pessoa opera um, tá? E ele fala, eu tô lançando aqui, sai o pedido de um no outro. Acontece mesmo, é exatamente como o Daniel falou, se você não tiver com um usuário diferente para cada computador, ele vai confundir tudo ali, tá? E aí fica uma salada mesmo. Então, para resolver isso, são usuários diferentes. Aí você pode lançar 3, 4, 5 pedidos simultaneamente, não vai dar problema, tá? Estou repassando isso aí porque isso aparece sempre, eu acho que é uma informação aí que o pessoal, às vezes, não desconhece, tá bom? Até um macete relacionado, vamos supor que você está no computador, às vezes o lojista quer poder tirar 2 pedidos ao mesmo tempo. Como que eu faço? Crio 2 usuários, abro 2 navegadores diferentes, logo em cada navegador com um usuário. Aí eu consigo usar o PDV simultaneamente. Então, o cliente me ligou, eu começo a jogar em um PDV, outro cliente me ligou, o WhatsApp, eu começo a jogar no outro, e aí não vai ter interferência. Tá? O Patrício queria terminar aí, né? Não sei se o Patrício quer falar alguma coisa, senão... Não, é porque assim, era uma ideia, mas é porque eu não sei se vai ser realmente necessário. Porque eu estava vendo que os motoqueiros só é possível inativar a visualização deles.
vocês já tinham a opção de excluir e tiraram, ou vocês só pensaram em relação a inativar mesmo? Assim, porque seria interessante excluir, sabe? Então, assim, no momento que o motoqueiro já não tem mais vínculo com o estabelecimento, não seria interessante manter no banco de dados. Por que a gente não exclui, Jefferson? Isso a gente faz com várias coisas, né? Você vai ver que tem muitos lugares onde você ele inativa só, não exclui. Principalmente por questão de segurança desses dados, tá? Até para a segurança do lojista, porque se você excluísse e aquilo sumisse, e se algum dia você precisa, por algum motivo, verificar o que aconteceu? Pô, como é que chamava mesmo aquele motoqueiro? Estava casado ou não estava? Estava tirando pedido ou não estava? Do jeito que é hoje, esse histórico fica preservado, né? E ele fica disponível só para o lojista. Se o lojista precisar, a informação está lá, né? Por isso e não que a gente aparece exclui. também na tela de pedidos. Na hora que você vai associar o motoboy, Sim. se você inativou, ele não aparece ali. Entendeu? Que é onde você vai usar todo dia, e aí sim poderia gerar uma confusão, né? Que você está vendo coisa que não precisa, mas ali ele não aparece. Então é mais para efeito de relatório, de histórico e de segurança. Exato. E se algum momento, tá? Porque essa é a filosofia em todo sistema, né? Geralmente é preservar o histórico e só inativar. Se algum momento tiver algo que está incomodando, aconteceu isso uma vez com os bairros, se eu não me engano, né? O cara inativava os bairros, mas eles ficavam misturados com os ativos. Ele falava, pô, eu preciso fazer a gestão ali, tá confuso. Então, o que a gente fez? A gente jogou os bairros inativos lá para baixo, e se eu não me engano, acho que até eles ficam escondidos, e você precisa clicar para exibir os inativos. Então, existe essa opção. Chegar um momento que está incomodando, porque um lojista tem muito motoboy inativo, avisa para a gente, eventualmente a gente esconde, deixa eles escondidos, aí você precisa clicar no botão ver motoboys inativos. Então, limpar e deixar mais intuitivo, mais fácil, isso dá para fazer, só você trazer esse feedback para a gente aí. Tá, ok, obrigado. É isso. Jefferson. Só uma questão, eu não tenho certeza se já não tem isso, a integração com balança, para quem vende no quilo. Não temos, tá? A dificuldade de fazer essa integração é porque nosso sistema ele é web, e por questão de segurança dos próprios sistemas operacionais, não é tão simples você fazer um navegador ou uma página web se comunicar com o hardware do computador, que a balança tem que estar conectada via hardware, né? USB, tradicionalmente. Então, a saída para isso seria o software desktop ter essa integração com a balança e o software desktop informar o sistema. Então, tá nas possíveis melhorias, não batemos o martelo se vamos fazer ainda não, está em fase de que muitas tarefas ficam inicialmente, muitas mudanças, que é de estudo de demanda. Teria demanda para isso? Quantos lojistas utilizariam? Então, ainda a gente está tentando contabilizar. É bom que você traga isso, imagino eu que você já deve ter visto essa necessidade em algum, ou para você ou para algum indicado seu, então já vai ajudar a gente a medir melhor, a gente continua observando. A hora que chegar num ponto crítico, há muita gente pedindo integração com balança, é aí que a gente volta para fazer. Eu entendi, é porque eu trabalho em um restaurante também, né, além de vender o delivery, eu também trabalho no que a gente também tem um delivery. E usamos um outro sistema só por causa da balança, né, porque o sistema antes era para outros tipos de pedidos também, só que o delivery hoje em dia já está bem mais completo, hoje já emite nota fiscal, e a gente já estava até pensando em passar só por delivery. Só que só pelo fato de não... a questão da balança que a gente não passou. Era só uma dúvida mesmo. Obrigado. Mas anotado aqui, essa demanda aí, como eu falei, é possível que em algum momento a gente faça assim para suprir isso aí. Beleza, é isso, pessoal. Então, agradeço a participação de todos. Quem sabe a gente não faz esse encontro algo recorrente, a cada 3 meses, né? Daqui a algum tempo a gente levanta essa possibilidade lá no grupo. E continuamos, como sempre, nossa filosofia é sempre de escutar o máximo possível. Praticamente nada do que a gente faz no sistema sai da nossa cabeça. Tudo sai ou de vocês, revendedores, dos clientes, colaboradores nossos na equipe. Então, continue mandando todo tipo de feedback. Isso aí nos ajuda demais. É vocês que vão, junto com a gente, achar a direção e a evolução aí do sistema para que fique cada vez melhor e mais alinhado com as necessidades reais aí de vocês que estão aí no dia a dia nas trincheiras. Beleza? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu, pessoal. Abraço, Boa valeu. semana, bom mês aí para vocês. Vamos que vamos. Valeu. Valeu.